Olá, pessoal! Vamos continuar nossa interpretação do Manual da ONA. E agora, começando a sessão 1.2, Gestão da Qualidade e Segurança. Muito interessante esse tema, muito bacana, porque nós vamos conversar basicamente da estrutura de toda a implantação da gestão da qualidade atrelada à segurança. É um ponto muito importante do Manual da ONA. Então, logo após a nossa vinheta, vamos começar fazendo essa interpretação. Vamos lá! Pessoal, estamos interpretando o Manual da ONA, a NA, lembrando a NA de Serviços Hospitalares, a subseção, melhor falando, 1.2, Gestão da Qualidade e Segurança, também reforçando o nível 1. Então vamos conversar um pouquinho para entender qual é o primeiro requisito. Estabelece, implementa e mantém método para definir, elaborar, controlar a distribuição e o acesso aos documentos, incluindo etapas de verificação e validação. Importante entender: estabelecer, implementar, manter. Prestem bem atenção nesses termos: manter método para definição, elaboração, controle e distribuição e acesso aos documentos. Basicamente, o que a ONA quer aqui, como que você vai padronizar os seus documentos da qualidade, os documentos de gestão. A ONA não pode determinar o método, mas ela exige que você faça. Célio, eu posso fazer tudo em meio digital? Pode. Pode fazer tudo impresso? Pode. Você tem que ter alguns critérios que eu vou estar passando para vocês agora. Interessante que vocês percebam justamente quais são esses detalhes. No nosso curso, fique atento às mídias sociais, fique atento às nossas divulgações, porque no nosso curso, além de toda essa informação que eu estou passando para vocês de graça, eu vou oferecer lá no nosso curso, lá na nossa plataforma, que dá um outro ambiente, lógico, lá com material disponível já pronto para vocês simplesmente adaptarem à sua organização. Então aqui eu faço toda a explanação, nós passamos todo o nosso conhecimento de graça, mas lá é uma outra plataforma que lá sim a gente oferece para vocês, inclusive todos os formulários, padronizações, fundamentações, é só você seguir lá e você sozinho consegue fazer a implantação da gestão da qualidade da ONA, seguindo os nossos passos nessa outra plataforma. Vamos lá, pessoal, então entender um pouquinho mais sobre o que o Manual da ONA quer nesse requisito. Vamos lá? Ela fala basicamente na orientação, as etapas de verificação, validação, cita ainda nas orientações profissionais com competência e responsabilidade e autoridade. O que o manual quer dizer com isso? Prestem bem atenção nesse detalhe. É importante você entender que quando ele fala em competências, responsabilidades, ele cita ali a autoridade, nós temos que entender o seguinte. Então imagina o seu hospital. Nós temos lá um corpo técnico, composto normalmente por médicos, farmacêuticos, bioquímicos, biomédicos, enfermeiros, ou seja, fisioterapeutas, dependendo da dimensão do seu hospital, nutricionistas, etc. E outras profissões extremamente importantes que, me desculpe se eventualmente eu tenha esquecido. Mas o que é importante vocês entenderem? Essas pessoas são profissionais técnicos, uma formação técnica, e imagine que você vai elaborar um documento para esse time, ok? Vamos lá, procedimento, protocolo clínico, procedimento lá da farmácia, eminentemente técnico, tá? Eminentemente técnico. Agora imagine que mesmo nesse hospital, você tem documentos meramente administrativos. Por exemplo, você precisa fazer o preenchimento da saída de sala em relação aos materiais. Essa saída de materiais, embora seja utilizado para fazer uma cirurgia, por exemplo, não tem nada a ver com o processo cirúrgico. Percebe? O fato de eu utilizar técnica A, B ou C ou D lá para fazer a cirurgia está no protocolo. Como eu faço a cirurgia, quais são os protocolos, quais são as técnicas adotadas pelo nosso hospital. Ou seja, está definido ali. Bom, mas como eu registro os gastos de sala? Isso é um documento meramente administrativo, percebem? Por exemplo, como que eu faço o faturamento do meu hospital? Embora ali tenha o CID, a descrição eventualmente de uma saída de sala, a evolução às vezes de alguma situação, mas no faturamento você vai mandar lá o que você gastou de material.
Ou seja, embora tenha um pequeno viés técnico em algum momento, que você vai ter que citar o tipo de doença, fundamentar o que tipo de doença, justificar para que você está utilizando aquele material, mas é meramente administrativo. Bom, se eu vou fazer um procedimento do faturamento, quem pode assinar ou quem deve assinar é alguém da área administrativa. Não precisa ter formação técnica. Agora, um protocolo clínico, um documento meramente técnico lá da farmácia, da enfermagem, como eu faço a aplicação de uma injeção, como que eu faço a diluição de um medicamento, como que é o protocolo clínico adotado por uma etiologia, por uma determinada doença, por prevalência. O que acontece? Como que eu faço esse documento que tem o viés técnico? Quem tem autoridade para assinar esse documento é o técnico. Então, nesse caso, documentos técnicos, quem tem que assinar é o diretor clínico ou diretor técnico do hospital. Documentos meramente administrativos, quem assina é o diretor administrativo, alguém com cargo administrativo. Então, o que a UNA quer em relação a essa responsabilidade? Que você divida as responsabilidades. O que acontece? Para o diretor, por exemplo, administrativo, se o diretor administrativo, por exemplo, for um médico, ok, ele tem embora ele seja médico, ele tem autoridade na área administrativa. Ele não pode assinar, mesmo sendo médico, mesmo sendo diretor administrativo, porque o cargo da direção administrativa lhe dá aspectos e influência na área administrativa. Ok? Então é bom entender isso, porque o pessoal confunde. Não, mas eu sou médico, sou diretor administrativo, então eu posso assinar o protocolo. Não pode, embora você seja médico, porque o seu cargo não lhe dá autoridade para validar protocolos clínicos, ok, pessoal? Então, técnico, quem está no cargo técnico, ou seja, o diretor técnico, o diretor clínico, porque ele é formado para isso e está no cargo que lhe confere autoridade para assinar aquele documento, ok? Vamos mais algumas informações que eu passei para vocês? Vamos dar uma olhadinha? Bom, como é que a gente evidencia esses documentos? Então, eu falei do aspecto geral de quem faz quem deve assinar esses documentos, mas o que deve ter nesse documento, pessoal? Lá no nosso curso, a gente, inclusive, fornece os modelos para vocês. Bom, tem que ter o nome desse documento. Como que eu faço o documento? Célio, eu posso chamar de POP, procedimento operacional padrão. Eu posso chamar de PAP, procedimento administrativo padrão. Eu posso chamar de protocolo. Eu posso chamar de instrução de trabalho, normas, NRs. O que você imagina? Não importa a identificação que você dê. A ONA não vai exigir isso, né? Que você dê um nome específico, porque ela não pode prescrever. Você pode adotar o nome que você quiser. Normalmente a gente utiliza procedimento padrão, POP, normalmente que é o mais como instrução de trabalho, mas não importa o nome. O que é importante é que você tenha uma identificação e uma indexação. Ou seja, qual que é o número disso, qual que é o RG desse procedimento. A descrição desse documento. O que mais, pessoal? O formato. Qual que é o formato? Vai ter cabeçalho? Como é que é esse cabeçalho? Para que todos os documentos da instituição sigam o mesmo padrão. Caso contrário, cada um vai fazer de um jeito. O que mais? Fala-se ainda em análise crítica, né? Ou seja, e aprovação. De novo, né? Quem elaborou o documento? Então, normalmente lá no cabeçalho desse documento, você vai colocar quem elaborou, quem revisou esse documento, quem fez a análise crítica e quem aprovou. Lembrando que quem aprova é quem tem competência e autoridade para aprovar aquele documento. Percebe? Então, não tem nada a ver com a formação da pessoa, mas com o cargo que ela está atrelada àquela função para fazer esse tipo de situação. Então, primeiro, né, no cabeçalho vai ter que ter o nome do documento, quem elaborou ou revisou, quem fez a análise crítica e quem aprovou esse documento. Ainda, precisa ter uma data nesse documento. Quando ele foi elaborado, as datas de elaboração, as datas de análise crítica e a data de aprovação. Mais ainda, precisa estar nesse cabeçalho a validade desse documento, qual que é a próxima revisão. Então, não existe nenhum lugar, pessoal, que diga que a validade do documento é 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos. Você estabelece a sua validade. Na prática, a gente recomenda de 2 a 3 anos cada validade desse documento. Tem documentos que não vão mudar. Então, você pode estender um pouquinho mais. Tem documentos que podem necessitar de uma revisão mais cedo. Célio, eu determinei que a minha revisão é a cada 3 anos. Eu esqueço o documento a cada 3 anos? Não. Se eventualmente tiver alguma alteração, atualização, você muda essa versão. Mas, inicialmente, você tem que colocar uma validade nesse documento. O que mais?
Falamos ainda em controle. O que é o controle desse documento e disponibilidade? Controle é como você controla as versões, o próprio nome se autoexplica. Ou seja, eu preciso controlar as versões. Eu alterei esse documento, eu controlo as versões. Detalhe muito importante na prática, pessoal. Quando você faz o documento, todas as pessoas daquele setor devem estar cientes. Ou seja, se eu tenho 50 enfermeiros, e esse documento é para os 50 enfermeiros, 50 enfermeiros vão ter que assinar esse documento, o termo de ciência desses documentos. Mudou a versão? 50 pessoas vão ter que assinar novamente a mudança da versão desse documento. É muito comum nas instituições, as pessoas fazem o procedimento, elaboram o procedimento, quem elaborou, aprovou, fez a análise crítica, assina e fica na gaveta. Não tem evidência de quem fez esse treinamento nesse documento. Então não adianta, documento de gaveta não funciona, o auditor vai te perguntar. Eu perguntava quando eu era auditor da ONA, fiquei quase 20 anos sendo auditor da ONA, e ainda trabalho com consultoria nesse processo, eu faço esse tipo de questionamento. Escuta, por que você fez o procedimento? Deixa eu ver se tua equipe tem ciência. Você tem que manter esse controle, não só do documento, mas principalmente da ciência desse documento, para que você possa evidenciar que os colaboradores foram cientificados, entenderam aquele documento e estão aplicando aquele documento. O que mais? Falar da disponibilidade. Pessoal, disponibilidade é esse documento tem que estar disponível, de fácil acesso. Então, eu vou deixar todo o meu documento em PDF digital. Beleza. A tiazinha lá da limpeza, ela tem acesso a esse documento quando ela está andando com o carrinho? Onde é que ela acessa esse documento? Quando ela está fazendo a limpeza lá do hospital. Ela tem um computador para ela poder acessar ou não? Então percebe que a disponibilidade pode ser relativa. Eu não posso simplesmente determinar que tudo agora é online, mas a senhorinha lá da limpeza, o senhorzinho da limpeza que está fazendo a manutenção, a higiene do local, não tem acesso. Ou então ele não consegue acessar lá do posto, ou ele não tem acesso, não tem login, não tem senha, percebe? Então, para determinadas áreas, eventualmente eu preciso que esse documento esteja no meio físico. O que mais? Nós fala fica feio, né, pessoal? Nós queremos entender, melhor falando, da distribuição. Então, distribuição, basicamente, como que vai ser feita essa distribuição desses documentos, como eu acabei de dizer, o acesso, que é mais importante em relação a esse tipo de situação. Fala ainda na recuperação, ou seja, na recuperação e as alterações. O que são as recuperações e alterações? Normalmente, se eu lanço uma nova versão, a versão anterior passa a ser obsoleta. Mas eu não posso simplesmente descartar, jogar fora esse documento. Eventualmente, eu preciso manter o histórico das versões obsoletas. Porque imagine que, eventualmente, o seu hospital sofra um processo judicial, um processo trabalhista, um processo civil, processo na justiça, que demora anos, que se arrasta por anos. E você vai produzir, de repente, vai ter um momento que você vai ter que produzir prova para isso. E imagine que numa contestação você tem que localizar um padrão de conduta do seu colaborador há 4, 5 anos atrás. E você já está na terceira versão desse documento. Mas naquela primeira versão, a atuação do seu colaborador era diferente. Você precisa provar lá na justiça aquela versão. Então, precisa ser rastreável esse documento. Precisa estar disponível. E como está na norma lá, fácil de ser recuperado, ou seja, ele fala da evidência da recuperação. É isso, que obsoleto você consiga recuperar esse documento. Vamos lá? Falem das alterações, a natureza das alterações, ou seja, normalmente a gente coloca ela na última página do documento, citando as alterações desse documento. Quando se muda a versão, você observa lá quando for alterada, né? Coisa que o Manual da ONA não faz, infelizmente, né? Porque quando eles mudam o manual, eles mudam de lugar os requisitos padrão e a gente tem que ficar meses fazendo interpretação, achando onde que estão feitas as alterações, né? Eu já tenho feito várias sugestões para a ONA, quem sabe no próximo manual, quando eles alterarem alguma coisa, eles possam fazer o que eles recomendam que a gente deva fazer, né? A natureza das alterações que eles não fazem no manual. Mas vamos lá. Então, a natureza das alterações significa isso. Pessoal, o que mais ainda? Falar da proteção, ou seja, como que você protege esses documentos, do armazenamento desse processo, principalmente na retenção, ou seja, quando você define um documento, por exemplo, principalmente em formulário, como que eu faço a retenção desses formulários? Ou seja, quando eu falo ali no armazenamento e falo da retenção, eu estou principalmente preocupado com o quê? Imagine o formulário que você elaborou. Todo formulário que você elabora, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter no rodapé, lá no nosso curso
Na outra plataforma eu dou os modelos para vocês, mas aqui eu recomendo para vocês. No rodapé de cada formulário, você vai colocar a retenção desse documento. Quanto tempo você vai reter no seu setor e quanto tempo você vai reter lá no arquivo geral. Inclusive, eu recomendo a forma de descarte. Venceu essa retenção, qual é a forma de descarte? Vai picotar, vai destruir, vai queimar? Percebe? Então, esse formulário, que são registros de dados e informações, você tem que determinar quanto tempo você vai reter o registro dessas informações. O que mais, pessoal? Fala-se ainda na disposição desses documentos, né? A disposição é como você vai dispor esses documentos, né? Como já falei, na disposição, como que você vai utilizar, quais são as ferramentas, quais são os instrumentos, você vai disponibilizar, vai dispor isso em PDF, numa plataforma, no sistema que você utiliza, como que vai essa disposição desses documentos e também relacionado a layout também, né? A disposição que tem a ver com o layout. Qual é o padrão que você vai utilizar? Quais são os layouts utilizados para esse critério de documento? Então, basicamente, pessoal, é esse grande conjunto de informações que você deve ter. Então, com essas informações que eu passei para você, já consegue já elaborar alguma coisa nesse sentido. Beleza? Vamos ao nosso próximo requisito? Requisito número 2. Estabelece, implementa e mantém mecanismo de desdobramento do planejamento estratégico. Pessoal, planejamento estratégico eu já verifiquei, já procurem lá no nosso canal, na seção 1.1, quando eu falo do planejamento estratégico, eu falo lá do que é análise SWOT, do que são os objetivos estratégicos, das metas estratégicas, mas aqui a ONA quer saber como que você faz o desdobramento do planejamento estratégico. O que é desdobramento do planejamento estratégico? O desdobramento, ou seja, lá a alta direção já estabeleceu quais são os objetivos, quais são as metas. Cabe aqui à gestão da qualidade desdobrar isso. Bom, eu tenho um objetivo a ser seguido, como que nós vamos seguir? Como que nós vamos conseguir atingir essas metas? Quais são os indicadores envolvidos? Quais são as pessoas que são responsáveis por isso? Ou seja, é desdobrar, ou seja, eu tenho que me desdobrar, como falou assim, eu tenho uma viagem a ser atingida. Eu tenho um objetivo a chegar, eu quero chegar na cidade, né? Por exemplo, eu estou gravando esse aqui de Curitiba, eu preciso chegar em São Paulo. Eu preciso me desdobrar, como é que eu vou chegar em São Paulo? Então eu coloquei, eu tenho um objetivo, eu quero chegar em São Paulo até tal hora. Bom, eu tenho que me virar. Como que eu vou me virar? Quais são os recursos que eu vou utilizar? Percebe? Tudo vai depender do objetivo que eu coloquei. Então, se eu estou em Curitiba e quero chegar em São Paulo em 1 hora, ou eu vou pegar um helicóptero, ou vou pegar um avião. Percebe? Então, como que eu vou chegar, né, para me desdobrar? Como é que eu vou fazer isso para chegar lá em São Paulo em 1 hora? Não, eu preciso chegar em São Paulo até amanhã. Bom, como é que eu posso fazer? Posso otimizar meus recursos, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, eu posso alugar um carro. Percebe como que eu desdobro? Quais são as pessoas? Vou fazer mala, não vou fazer mala? É o desdobramento, pessoal. Isso é desdobrar. É desdobrar um objetivo. É como que eu vou executar? Desdobramento nada mais é do que isso. Mas eu preciso definir responsabilidades. E a gestão da qualidade, por isso que está nessa seção. Porque a alta direção, na seção 1.1, determina o objetivo, quero chegar em São Paulo, e a gestão da qualidade operacionaliza isso. Subseção 1, determina os objetivos estratégicos, quero aumentar o faturamento em 10%. Seção 1.2, operacionaliza isso. Como que nós vamos chegar a aumentar o faturamento em 10%? Vou investir em marketing, eu vou diminuir meus custos, vou contratar, vou agregar novos serviços. Como que vou agregar novos serviços? Só por isso vai ter um plano de ação, contratação de pessoal. Quem que vai contratar pessoal? Vou implementar um novo serviço, comprar uma máquina nova para chegar nos 10%. Quanto que eu vou investir? Vou comprar máquina, treinamento, construção. Tudo é o desdobramento. Quais são os responsáveis por isso? Quem vai comprar a máquina? Quem vai quebrar lá a parte da alvenaria? Quem que vai comprar os móveis? Quem que vai fazer o treinamento? Quem vai fazer a contratação? Percebe? Para um objetivo estratégico de aumentar 10%, eu posso ter 15 pessoas, 20 pessoas envolvidas, eu posso ter custo, eu posso ter investimento para isso. Uma série de ações que eu preciso desdobrar. E no caso da auditoria, eu preciso provar como que eu faço isso. De que maneira eu provo para o auditor que eu estou desdobrando isso. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, nas orientações ele fala basicamente isso, na estratégia em realidade. Define quem são os responsáveis, quais são as ações, quais são as metas e como eu monitoro isso. Ou seja, bom, se eu quero chegar em São Paulo em 1 hora, porque eu tenho um compromisso daqui 1 hora,
Eu preciso monitorar. Se eu estou saindo daqui agora de Curitiba, bom, quanto tempo? Bom, eu estou na metade do caminho já? Se eu peguei um helicóptero, bom, eu tenho que estar na metade do caminho em meia hora. Bom, se não eu cheguei nem na metade do caminho em 40 minutos, eu não vou chegar nessa meta, nesse objetivo. Para um pouquinho. Eu quero crescer 10% do meu faturamento nesse ano. Bom, não posso fazer análise crítica em novembro, né, pessoal? Eu cheguei em novembro, vou fazer análise crítica em novembro, beleza, nossa, crescemos 5% só. Não adianta. Percebeu? A Inês já está morrendo. A Inês já até um mês não consigo fazer mais nada. Eu tenho que ter monitoramentos, ou seja, ao longo do tempo. Era o primeiro trimestre. Sério, eu tenho que fazer por trimestre, mensal? Você define. Você vai definir. Posso fazer monitoramento mensal, fazer análise crítica mensal. Posso fazer análise crítica bimestral, trimestral. A partir daí, no planejamento estratégico, já começo a duvidar. Porque monitoramento a cada 6 meses, você vai ter só uma análise crítica e a próxima, ou você conseguiu ou que você não conseguiu. Na minha vivência, o que eu recomendo? Análises críticas bimestrais e trimestrais são ideais. Vai depender muito do porte, da tua equipe, do envolvimento. Né? Se você tem uma equipe eficiente, que você determina as coisas, você tem um grupo de gestores bem envolvidos e proativos, trimestral está ideal. Você tem uma equipe mais ou menos, daí você vai por bimestral e até o mensal em análise crítica desse desdobramento. Vamos lá, pessoal? Vamos continuar então a nossa interpretação? Fala em monitoramento, então isso que eu acabei de falar. Como é que eu vou evidenciar isso? São os projetos estratégicos, o plano de ação, atas de reunião. Nas atas de reunião, sempre colocar prazo. O que mais? A análise crítica desse processo. Basicamente, é um grande PDCA. Ou seja, basicamente, o que eu trabalho? Eu trabalho com esse PDCA, um grande PDCA que eu estou trabalhando com isso. Ou seja, eu planejo, eu executo, eu checo as informações obtidas disso e eu vou agir. É o ciclo do PDCA. Basicamente, o desdobramento do planejamento estratégico é um mini ciclo de PDCA. Eu planejei alguma coisa, eu executei conforme planejado, eu vou checando, monitorando, coletando informações estatísticas e indicadores e vou agir para corrigir a rota para que lá no final do ano eu consiga atingir a minha meta de aumentar o faturamento em 10%. Ou seja, estou falando só do faturamento, mas eu posso aumentar o número de atendimentos, eu posso diminuir o número de ocorrências, o número de incidentes, eu posso diminuir o custo, eu posso ter uma série, aumentar o número de treinamentos, ou seja, vai tudo depender dos objetivos estratégicos, das metas estratégicas que você estabeleceu. Bacana, pessoal? Lá no nosso curso, a gente fornece para vocês mais informações, inclusive formulários. Como eu sempre tenho falado para vocês, fique atento aí às mídias sociais para você acompanhar o nosso curso, que lá sim é um curso bem completo, com bastante informação, inclusive modelos para vocês seguirem, para vocês conseguirem implantar de maneira didática e sozinho, né, essa implantação dentro da gestão da qualidade. Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito número 3. Estabelece, implementa e mantém sistemática e identificação e mapeamento dos processos estratégicos e suas interações com os demais processos. Bacana, né? Sistemática de identificação, mapeamento de processo. O que é isso, pessoal? Basicamente é mapear os seus processos. Como é que a ONA evidencia isso? Basicamente, ela passa algumas orientações. Ela fala em entradas, em processos, em saídas. O que é basicamente gestão por processo? É você definir quais são as entradas. Basicamente, você entender o seguinte, bom, quais são as matérias-primas, ou qual a matéria-prima que eu preciso ter, e quais são esses fornecedores que mantêm essas matérias-primas, e o que eu faço com essa matéria-prima. E como eu entrego, qual é a saída para qual cliente. Então, basicamente, é um grande cipoque que eu logo à frente eu vou estar mostrando para vocês. Ou seja, isso é mapeamento de processo. Ou seja, eu defino quais são os meus fornecedores, o que ele entrega para mim, qual a matéria-prima, o que eu faço com isso, como isso sai, para quem sai. Lógico, dentro desses processos, eu vou estabelecer requisitos de qualidade. Ou seja, requisito de qualidade para esse fornecedor, requisito de qualidade para a matéria-prima. Quer seja matéria-prima virtual, material, física,
Ou seja, você vai definir como que acontece. E aqui é a razão e a fonte da maioria dos problemas dentro das organizações, principalmente das organizações da área de saúde. Porque a gente monta os nossos processos, monta os nossos POPs, nossos procedimentos, fazemos os nossos procedimentos, mas não conversamos com o nosso fornecedor. Ou seja, eu preciso fazer um procedimento porque agora vai ter ONA. Beleza, eu sou farmacêutico, vou sentar lá na farmácia e faço o meu procedimento e fica bonitinho. Mas não falei com o meu fornecedor. Não falei lá com o médico que eu preciso que a matéria-prima, requisição de medicamento, tenha esse requisito de qualidade. Percebe? Opa, pera um pouquinho. Então eu preciso conversar com o meu fornecedor para eu definir o meu procedimento padrão. Então você pode utilizar algumas ferramentas que eu vou citar para vocês agora como evidência desse processo. Você pode utilizar o CIPOC, que é basicamente, eu já vou mostrar para vocês o que é um acrônimo do inglês, Supply Input Process Output Consumers, traduzindo para o nosso português, ou seja, supply de fornecedor, input de entradas, P de process de processo, output, ou seja, de saída, e consumers de consumidor ou clientes. Você pode utilizar matriz GUT, o manual fala de matriz de responsabilidades, matriz de prioridades, ou seja, o GUT que é a matriz de urgência, né? Gravidade, urgência e tendência. Você pode utilizar outras matrizes, mas eu vou deixar como exemplo para vocês a matriz GUT, ou seja, nos projetos que eu tenho, nos planos de ação, quais são as matrizes de responsabilidades, matrizes de prioridades que eu atuo dentro de uma organização, atrelado ao planejamento estratégico, atrelado ao perfil organizacional, atrelado ao perfil do paciente, ao perfil epidemiológico dentro da minha organização. Fala em fluxo de processo, ou seja, você mapear um processo, né, o tal do BPM. Então, você utilizar o BPM, você pode utilizar lá, mapear o seu processo com as entradas, as saídas, ou seja, definindo o seu processo como um todo e melhorando lá a decisão, os processos decisórios, mapeando os seus processos. Então, isso tudo, pessoal, vai vir da onde? Vai vir lá do planejamento estratégico. Ele vai tendo essas evidências que eu vou estar passando para vocês nesse aspecto. Então, lá no planejamento estratégico, quando a gente falou lá na subseção 1.1, eu citei esses aspectos do planejamento estratégico. O que mais que nós temos aí, pessoal, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso? Então, está aqui o modelo de CIPOC. Está aí o CIPOC para vocês na tela. Vocês estão conseguindo verificar aí o nosso CIPOC. Vocês estão percebendo esse CIPOC, basicamente dentro desse critério que eu falei para vocês, onde cita aí, vocês estão percebendo, justamente ali o fornecedor, a entrada, o processo, a saída dos clientes e esses passos desses processos dentro da organização. Então, o modelinho. Então, está aqui o tal do CIPOC, como eu falei para vocês, é um acrônimo do inglês. E ele está passando para vocês justamente isso, né? Esses critérios que vocês têm. Esse é o modelinho do CIPOC, que a gente explora com mais profundidade, mas basicamente você vai relacionar ali dentro do CIPOC quais são seus fornecedores, o que cada fornecedor entrega. Então, por exemplo, se você está fazendo o CIPOC lá da farmácia, quais são os seus fornecedores? É o médico, a enfermagem. O que ela te entrega? O médico entrega uma prescrição médica. Bom, a prescrição médica é uma matéria-prima. Se essa matéria-prima da prescrição médica, quais são os requisitos de qualidade dessa matéria-prima? Nome completo do paciente, posologia, os horários, dose, forma farmacêutica. Você vai definir a qualidade dessa matéria-prima para você poder colocar essa matéria-prima dentro do seu processo, fazer o seu processo e ter o output, ou seja, a saída desse processo também com qualidade para atender aquele cliente. Então, esse é o nosso CIPOC, né? O modelo de CIPOC, você pode procurar na internet vários outros modelos. Aqui, para vocês, estão vendo um fluxo de processo, um mapeamento de processo. A gente utiliza a ferramenta Bizat, que é uma ferramenta bem free. Lá no nosso curso, na outra plataforma, a gente detalha para vocês, inclusive a gente até ensina para vocês como é que faz essa ferramenta, uma ferramenta free, bem bacaninha, que está definindo principalmente ali os fluxos de processos, ponto de decisão, um exemplo aí para vocês também. E o exemplo está aí na nossa ferramenta GUT, é a ferramenta de gravidade, urgência e tendência que você pode utilizar nos seus projetos, no seu planejamento estratégico. Você pode definir quais são esses graus de prioridade dentro desse processo. Ou seja, você consegue trabalhar todos esses processos de uma maneira bem interessante, trabalhando justamente isso. Você pode trabalhar em
várias situações essa matriz Gucci como um todo. Então, pessoal, são critérios que você vai utilizar. Então, basicamente, é esse o processo nesse requisito. Você definir como que você mapeia o seu processo. Então, o que que eu recomendo para vocês na prática? Faça CIPOC dos setores, desenhe os fluxos de processo decisórios, utilize uma matriz Gucci lá, principalmente nos planos de ação, nos projetos, para você poder definir essas informações. Pessoal, esse é o nosso primeiro contato com o manual da ONA em relação a essa subseção. Então você pode se aprofundar, fique atento, como eu falei para vocês nas redes sociais, lá em relação ao lançamento do nosso curso, com o nosso pacote inteiro para que você sozinho consiga implantar a ONA, principalmente atento a esse processo. Lembre-se que nós também fazemos mentoria para vocês, se tiver com dúvida, alguma coisa, faça o contato, contrate a nossa mentoria, que você consegue trabalhar e implementar de maneira individualizada, e a gente consegue assessorar dessa maneira bem interessante. Pessoal, lembre de curtir, clica lá no sininho para você ver essas informações e eu peço ajuda para vocês de compartilhar isso, divulgar esse processo, divulgar o nosso canal, para que a gente consiga ter mais pessoas e conseguir uma maneira de vocês nos agradecer nessa troca, clicando lá o curtir, seguindo o nosso canal, é o que a gente humildemente pede para vocês, nos ajudar nesse processo fazendo um like e compartilhando o nosso canal para as pessoas da área de saúde, que a gente tem muita empolgação em poder ajudar. Até o próximo requisito.